muitas vezes a gente confunde líder com chefe, a gente confunde líder com gestor. E o líder, ele é aquele cara que consegue, muitas vezes, olhar para as outras pessoas e as outras pessoas olhar para ele e falar assim, esse cara vai indicar o que a gente vai fazer, ele vai ajudar, a gente vai fazer. E isso muitas vezes é o que interessa. Então, na minha carreira, eu já tenho 15 anos de formado, tenho uma experiência, não tenho médicos na família, né? Então, não tenho exemplos, por assim dizer, para seguir, ou de pessoas que eu poderia dizer assim, esse cara meio que me influenciou. A gente começa meio que seguindo exemplos de professores, exemplos de bons médicos com quem a gente trabalha, que foi o meu caso. Desenvolvi um interesse muito grande pela liderança quando eu comecei a perceber, muitas vezes tinha gente que queria escutar o que eu queria dizer. E eu queria falar, né? Comecei a falar com 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, e nunca mais parei. E as pessoas estavam interessadas. Tem um conceito muito interessante de liderança que eu escutei recentemente, liderança é uma coisa que é muito estudada, tem cursos, né? Tem bastante coisa, e eu acho que assim, a definição mais simples é você motivar pessoas em torno de um objetivo, né? Tem várias definições, mas essa definição é uma definição simples, uma definição muito interessante. Você gosta dessa, né? Eu gosto. Sabe por quê, cara? Porque, assim, muitas vezes a gente confunde líder com chefe, a gente confunde líder com gestor. E o líder, ele é aquele cara que consegue, muitas vezes, olhar para as outras pessoas e as outras pessoas olhar para ele e falar assim, esse cara vai indicar o que a gente vai fazer, ele vai ajudar, a gente vai fazer. E isso, muitas vezes, é o que interessa. Eu tive a oportunidade de, ao longo da minha carreira, começar esse podcast, né, que foi uma coisa muito interessante porque de alguma forma foi uma vanguarda na medicina numa época em que a gente não tinha muita voz assim de uma coisa que fosse não técnica, pois outras pessoas como o próprio CVM começaram a fazer isso. Tive a oportunidade de dar aula na universidade, tive a oportunidade de trabalhar num grupo latino-americano de pesquisa clínica. Quem sabe, assim, já deve ter visto, a gente teve muita polêmica aqui no Brasil recentemente por conta do tratamento precoce do Covid. Eu não vou falar de tratamento precoce do Covid, a gente pode até falar porque é polêmica da Ibope, né? Mas eu não vou falar. Mas o que a gente pode dizer é que fazer ciência no Brasil é muito difícil, e eu tive a oportunidade de estar num grupo que está na vanguarda, por assim dizer, de interessante por causa disso. Massa. Busquei, na verdade, dentro da minha especialidade, ser uma liderança tanto regional quanto local, quanto regional, tanto no estado quanto no Brasil, e procurei, de alguma forma, me posicionar como um cara que queria ter voz, me destacar, me colocar, sempre ter ou ser um protagonista ou ser um coprotagonista das atividades onde eu estivesse participando, né? E esse acabou sendo o desenvolvimento, e hoje, na carreira, além de ter a parte do consultório da assistência, que felizmente está indo muito bem, está estabelecido, né? Tem outras coisas que eu também desenvolvo, como podcast, como a pesquisa clínica e como outros projetos. Vou começar a desenvolver uma coisa agora também de políticas de saúde. Ou seja, é aquela coisa. Sempre que você está vendo alguma coisa que está faltando uma voz, né? Eu acabo me metendo no meio, querendo falar, não, peraí, deixa eu dar uma... Porque você melhorou a qualidade do produto, agregando essas outras coisas. Cara, que massa. Então, assim, só para eu entender, tá? Você está me falando que você teve a possibilidade, durante a sua formação e a sua carreira, de ter contato com outras pessoas que você enxerga, né? Enxergava como líder. E aí você tá dizendo que aquilo, de alguma forma, digamos assim, te influenciou, ou você tá me dizendo que, cara, na verdade não teve uma influência direta, mas partiu de mim, assim, de ser inquieto, de quando eu via, eu estava participando, eu estava querendo resolver, uma coisa mais natural. Qual que eu é? diria que é um pouco dos dois. De fato, eu tive algumas pessoas... Porque, assim, você inovar, querer ser diferente, você querer ser dissonante, é uma coisa difícil. E na É uma coisa nossa que profissão, eu ouvi... Tem um provérbio chinês que eu gosto bastante que diz o seguinte: o prego que se destaca, ele é martelado, né? Que se você está disposto a se posicionar de uma forma diferente, inadvertidamente você vai tomar uma pancada na cabeça. Ouvi uma variante dessa que o boi que levanta a cabeça toma paulada. Então ele tem que ficar na manada ali. E eu sempre fui insatisfeito em relação a isso. Eu sempre pensei que o melhor é ser o protagonista da minha própria história, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Jung, que fala, né? Se você não é o protagonista da sua própria história, você é o coadjuvante na história de uma outra pessoa. Que muitas vezes nós médicos vivemos isso, né? A gente entra na faculdade, entra num ritmo meio de atendimento, aí você vai se formar, você tem que escolher uma especialidade, você escolhe uma especialidade, aí você tem que casar, todo mundo tá casando, você casa também, todo mundo tá tendo filho, você tá tendo filho também, aí todo mundo começa a correr atrás de convênio,
aí você vai, consegue os convênios, você começa a atender no convênio, aí você está super estressado, aí você compra um monte de coisa, troca de carro, viaja, gasta dinheiro, fica estressado, começa a fumar, ganha peso, começa a beber, e é assim, é um processo cada vez mais negativo que ninguém para pensar. Assumir o protagonismo, assumir essa liderança, passou muito para mim pensar o processo, né? Eu felizmente tive essa crise, por assim dizer, ainda na faculdade. E aí eu pensei assim, cara, para onde é que eu vou? Eu ia fazer, por exemplo, cirurgia geral, porque os meus amigos, eu era monitor de anatomia, todo mundo ia fazer cirurgia geral, eu falei, você faz cirurgia geral também. E aí um dia eu comecei a conversei com um amigo meu que é um clínico excelente, Luiz Gustavo Pignataro, aqui do Rio de Janeiro. Ele, em uma conversa de 15 minutos, ele acendeu para mim, falei, cara, o meu caminho é outro, o meu caminho que brilhou é outro. E aí eu fui ser clínico. E felizmente, toda vez que e acho importante falar, toda vez que eu busquei ter uma voz, que eu busquei, de fato, liderar alguma coisa, eu abri mão de outras possibilidades, né? Muitas vezes a gente acha que o líder, ele é um papel, a liderança é um papel único, né? Você vai ser líder em uma coisa, todas as outras pessoas vão ser lideradas. E não é assim. O João Paulo, por exemplo, é o maior oftalmologista cavaquinista do Brasil, especialista em atender grandes nomes da música popular brasileira do samba. Deve ter um outro oftalmologista que toca guitarra, deve ter um outro oftalmologista que é orador, deve ter outro cavaquinista oncologista, e por aí vai. E essas diferentes hierarquias de competência são positivas se você quiser falar assim, cara, eu quero jogar esse jogo, e eu quero jogar esse jogo para estar lá no topo. Isso é que eu vejo que faz diferença.